Olá, estamos aqui no nosso quarto encontro para a gente tratar desse assunto tão fantástico que é a otimização do uso da plastificadora a vácuo. E eu começo com esse slide aqui. A sua plastificadora ela pode te surpreender. Você não tem noção da quantidade de recursos terapêuticos que você pode ter dentro do seu consultório usando a plastificadora a vácuo. Então, vamos pôr o microfone aqui, para a gente não forçar a voz, não é mesmo? E vamos conversar um pouco mais sobre isso. Aí, alô? Deixa eu ver se... Espera aí. Pronto. Alô? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre como a plastificadora pode nos surpreender. Quantos recursos terapêuticos a gente pode ter usando, né, a diversidade da plastificadora a vácuo. Porque muita coisa a gente não sabe, não ficou, não é divulgado, e tem muita gente que não gosta de ensinar, né? É ao contrário do meu perfil. Afinal de contas, eu trabalho ensinando há mais de 30 anos, né? E para mim é muito gratificante ensinar. Não adianta nada eu ter um conhecimento retido só para mim. Na hora que eu partir dessa, o que acontece com esse conhecimento? Fica perdido, não é mesmo? E principalmente quando eu sei que é um tipo de conhecimento que vai fazer muita diferença na prática clínica do meu colega, né? Que você que está me assistindo é meu colega, né? E da mesma forma que isso fez diferença na minha vida, isso pode fazer diferença na sua prática clínica, na sua realização profissional, na sua forma de lidar com o seu paciente, né? Na sua autonomia e independência de terceirizações, né? Você mesmo fazer, o faça você mesmo é sempre muito gratificante, né? Com essa possibilidade do faça você mesmo, você ter, né, um prazo de entrega do trabalho para o seu paciente reduzidíssimo, 1 dia, 2 dias no máximo, né, comparado com 15, 20 dias. Então, o benefício é grande demais. E ele se reverte em quê? Ele se reverte em maior faturamento. Porque você vai estar usando só matéria-prima, da melhor qualidade que você quiser, você vai comprar as melhores que tiverem, né? E mesmo assim, seu custo vai ficar reduzidíssimo e o seu tempo vai ficar otimizado também. Isso não tem preço, não é mesmo? Então, com certeza, você vai ter condição de todo mês aumentar o seu faturamento aí, chegando aí a uns 21 mil reais, com facilidade, ou próximo disso, né? Trabalhando com os recursos terapêuticos que a plastificadora a vácuo vai te proporcionar. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito relevante, que é extrusão lenta ou extrusão rápida para fins protéticos. Isso interessa demais ao clínico geral, ao protesista, ao que faz dentística, né? Por quê? Porque a gente necessita de ter condições básicas para dar uma estética legal para o nosso paciente. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é extrusão, né? Porque a gente fala, as pessoas às vezes entendem, às vezes não. Então, extrusão é o tracionamento da raiz para fora do alvéolo. Tenha ou não coroa nessa raiz. O fato é que a extrusão é puxar essa raiz para fora do alvéolo, certo? E qual que é a diferença entre extrusão rápida e extrusão lenta? A extrusão rápida, ela traz a raiz sem trazer o osso. Então, vem só a raiz. E a extrusão lenta, ela traz a raiz e o osso vem junto. Ou seja, você vai remodelando o processo alveolar todinho. Então, quando você faz uma extrusão rápida,
A raiz que está lá dentro do alvéolo, ela vai sair para fora, ok? E quando você faz uma extrusão lenta, o processo inteiro ósseo vai mobilizar no sentido cervical, no sentido incisal, ok? Essa é a grande diferença. Em que situações a gente usa uma ou outra? Por exemplo, quando eu quero nivelar o perfil de emergência de uma coroa, eu tenho que usar a extrusão lenta. Então, por exemplo, numa situação, né, de um quadro como esse, imagina aqui, eu tenho um dente perdido, né, com comprometimento periodontal de qualquer ordem, é um dente perdido. No entanto, se eu remover esse dente, por mais enxerto que eu faça aqui, eu não vou ter uma gengiva inserida no mesmo nível dos outros dentes. Eu vou ficar com uma situação onde eu vou ter que colocar uma prótese com uma gengiva artificial colocada nessa prótese para melhorar a estética. E dependendo do tipo de sorriso que o paciente tenha, a gente pode ficar com uma estética comprometida, porque dá para perceber que é uma gengiva artificial. Não é mesmo? Todos nós sabemos disso. Então, se você tem um recurso de fazer uma extrusão lenta, você vai fazer a puxada desse dente para fora do alvéolo devagarzinho, porque à medida que ele vai descendo, ele vai trazendo o restinho de osso que ele ainda tinha lá, porque se ele não saiu totalmente, um pouquinho de osso ainda tem, nem que seja só na região apical. Se você vai trazendo ele devagarzinho, 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 esse osso vai vindo também. E é óbvio que você vai ter que ir cortando aqui, porque ele vai saindo, você vai cortando, ele vai saindo, você vai cortando. Nesse caso, normalmente a gente faz esse ajuste oclusal uma vez por mês, não precisa mais do que isso, porque a extrusão é lenta, eu quero trazer osso, e isso vai fazer uma diferença gritante na estética final do paciente, como vocês podem ver aqui, né? São coroas, né? Mas com o nível ósseo agora completamente proporcional, né? Se a gente voltar aqui, ó, olha a diferença. E aqui, após a extrusão lenta, a reabilitação foi feita com as coroas bem adaptadas e a estética ficou maravilhosa, né? Isso que é uma extrusão lenta. Então, nesse esquema do professor Marcos Jansson, está bem descrito o que acontece. Então, imagina, esse dente está perdido periodontalmente, mas ele tem um resto de osso aqui nessa região, no terço apical dele tem um resto de osso. Então, o que vai sendo feito? Esse dente vai sendo puxado para fora do alvéolo lentamente, lentamente, né? E vai cortando nele, vai cortando nele. Mais um pouquinho, e o osso vai vindo. Normalmente, a gente faz uma sobrecorreção, porque na hora que você extrair esse resto de raiz, vai perder um pouquinho. Então, a gente não contenta quando chega no nível aqui, não. A gente traz mais um pouquinho, porque sabe que vai perder, e aí vai ficar no nível. E ficando no nível, agora você põe um implante, e o perfil de emergência desse implante vai ser exatamente o perfil de emergência fisiológico. Então, é muito legal a gente fazer uma extrusão lenta quando nós temos alteração no perfil de emergência dos dentes, principalmente dos anteriores. Então, aqui a gente tem uma situação, ó, onde nós temos dois dentes comprometidos, né? E, inclusive, com um problema de papila, né? Porque onde não tem osso, não tem suporte de gengiva, né? Nós temos aqui um movimento sendo realizado, aqui foi feito com aparelho ortodôntico fixo, foi trazendo, né? Trazendo aos poucos, até ter, olha que linda a gengiva, né? Toda porosinha. E olha, né?
as ameias, como é que ficaram, sem triângulo negro, tudo lindo. Então, a extrusão lenta, ela ajuda demais a questão da estética, né? Durante o período que você está fazendo o processo, muitas vezes, dependendo da técnica que você está usando, pode ficar bem feio a estética, né? Então, por isso que é importante a gente tentar fazer da forma mais estética possível, porque é bem anterior, né? Nesse outro caso, a mesma coisa, olha, 2 dentes perdidos, né? Não tinha condição, foi feito a extrusão, olha como melhora, né? Essa qualidade da gengiva aqui, né? Processo feito. Todas essas imagens que eu estou colocando são imagens de artigos científicos, tá bom? Aqui uma outra situação, onde a gente tinha, né, um canino com a situação terrível. Olha o pouquinho de osso que tinha aqui, mas, mesmo assim, esse dente foi sofrendo uma extrusão lenta, trazendo o osso, opa, até que foi possível ter quantidade de osso suficiente para se colocar um implante. Olha que legal. Olha o pouquinho que era, compara com aqui a região da raiz, né, do incisivo lateral. Foi trazendo até chegar numa posição mais favorável. Não, aqui é o premolar. Até chegar numa posição mais favorável. Observe que, inclusive, a região do premolar foi beneficiada. Aqui ainda não tinha uma bolsa chegando até nesse ponto, já existia uma destruição óssea, mas com certeza ainda tinha tecido mole, né? Fibras colágenas aderidas aqui, senão a gente não tinha essa adesão completa aqui. Mas foi uma maravilha o resultado. Olha a quantidade de osso para o implante ficar aqui bem fixado, né? E depois do processo, está aqui o incisivo lateral, né? O incisivo lateral aqui, fiz confusão. Aqui é o canino, incisivo lateral, né? Então, depois do processo, incisivo lateral, colocado num nível de perfil de emergência maravilhoso aqui. E em que situações a gente usa uma ou outra? A segunda pergunta. Quando eu tirar a raiz para fora do alvéolo, eu uso a rápida. Então, quando que eu vou precisar tirar a raiz para fora do alvéolo? Quando eu tiver uma fratura intraóssea. Uma fratura intraóssea, você tem 2 possibilidades. Ou você faz uma osteotomia e corta, né, o alvéolo até você chegar no nível da fratura para poder reabilitar, e aí você vai aumentar muito o tamanho da coroa clínica, ou então você tira essa raiz de dentro do alvéolo o suficiente para ter o rebordo do lado de fora e ser construído o preparo, né, daquela raiz e a aplicação da prótese. Então, aqui a gente tem, figura de livro também, possibilidades de fraturas que necessitariam de uma tração rápida. Então, eu tenho fraturas horizontais e fraturas oblíquas de várias órgãos. Todas elas geram, né, a possibilidade de ter o final do coto intraósseo. Então, essa raiz precisa vir para fora para poder ser trabalhada proteticamente e esse paciente reabilitado, né? Bom, mas como que a gente vai fazer o tracionamento dessa raiz de dentro do osso para fora do osso? A primeira coisa, a gente tem que ter uma retenção boa de um pino dentro dessa raiz. Ou seja, a primeira coisa é tentar... Dá licença, só um minutinho, gente. Cachorro latindo não vai ser possível. A primeira coisa que a gente tem que ter é um pino bem retentivo dentro dessa raiz, ok? Então, esse artefato, né, de
o artifício de reter um pino ali vai depender de cada indivíduo. Mas aqui tem algumas sugestões, né, de pinos metálicos que a gente pode fazer para introduzir dentro, né, da raiz, juntamente com resina, para isso ficar suficientemente aderido e permitir que eu faça força, e não é uma força levinha, aqui é uma força mais pesada, para poder tirar essa raiz daí de dentro, porque o meu objetivo não é formar osso, né? O meu objetivo é tirar a raiz daí de dentro, então a força é mais pesada, de forma que esses artefatos que vão ser colocados aqui, eles têm que ter uma resistência maior, para que eu possa fazer a força, né? Puxar. E aí, quando eu puxo, né? O que eu vou ter? Uma migração dessa raiz para fora, então esse coto que estava aqui para dentro do osso vai sair para fora do osso, ficar em nível de gengiva marginal, que é o que a gente deseja para ter uma emergência adequada e uma estética adequada no final da reabilitação, tá certo? Então, uma fratura como essa, por exemplo, que com certeza invadiu aqui, né, um enorme pedaço. Vou perder essa raiz? Mais fácil tracioná-la, principalmente sendo de incisivo central, uma raiz, né, grande, longa, traciona, né, prepara essa raiz, põe um pino e faz uma reabilitação in loco. Aqui tem algumas sugestões, né, de tracionamento rápido. Então, nesse caso, foram 2 perdas, então, 2 fraturas. Então, aqui está prendendo no canino, o outro avulsionou, tá vendo? Incisivo lateral avulsionou. Mas o canino, tem um canino muito bom aqui, já com o tratamento endodôntico feito. Então, aqui dentro vai ser removido um pouco desse tratamento endodôntico e colocado algum pino, e esse pino vai ser conectado a algo que vai tracionar essa raiz para fora, né? Vocês estão vendo que aqui tinha uma ligadura longa, essa ligadura vai diminuindo, porque o dente vai saindo. Chega aqui, ó, o pino que estava aqui está quase encostando já no fio que foi usado para sustentar aí. É uma técnica que alguém idealizou para fazer essa extrusão rápida do canino, tá? Ancorando um semi-aparelho ortodôntico colocado aqui apenas para servir de ancoragem para puxar, né, esse coto radicular que estava lá dentro. É uma técnica. Existem várias técnicas preconizadas por vários profissionais. Então, nesse caso aqui, eram 2 dentes, fez uma dobra de um fio que foi soldado com resina na vestibular do canino e do central, para poder tracionar esses 2 aqui. Era um fio que ele saía e passava embaixo para ter distância, com um pininho soldado, e aí elásticos ligando aqui. Quer dizer, foi algo que alguém, né, bolou para se fazer esse processo e está publicado no Journal Dental Life Science, ok? Uma outra tentativa, né? Puxando, ficou um coto, prendeu um arame lá dentro e um fio, né? Um arame, um fio lá dentro, e está tracionando com elástico para sair, ancorando nos outros dentes com um fio preso com resina. Nenhum desses está muito estético, né? Está tudo muito feio. Esse aqui piorou, né? Que fizeram um encaixe de metal para colocar aqui no espaço, com um pininho aqui, prendendo com um elástico em cadeia aqui e aqui, para puxar isso para baixo, né? Bem esquisitinho também. Mas eu coloquei aqui coisas que estão na literatura. Bom, e eu não mencionei ainda aqui, né, os tratamentos onde, às vezes, o profissional põe aparelho fixo na boca inteira para poder usar elástico intermaxilar, uma confusão danada, né?
sem realmente uma grande necessidade. Todas essas são apenas as alternativas mais pontuais, as que eu mostrei. Não foi um tratamento ortodôntico complexo, tá bom? Mas a boa notícia, gente, é que você pode resolver, esqueci do R aqui, essas questões apenas usando sua plastificadora a vácuo, de forma simples, eficaz e objetiva, tá? E o que vai variar vai ser só a força, porque o tipo de aparelho que você vai usar é o mesmo. Vamos ver aqui? Olha que legal. Você faz uma plaquinha, parece com a que eu já mostrei para vocês, de descruzamento, né? De dente anterior. Então, parece com aquela, só que é o seguinte, você faz uma plaquinha, deixa o dente em questão de fora, faz um provisório bem feito, preso naquele pino que você pôs lá para tracionamento, tá certo? Para ter uma estética melhorzinha, né? E você cola 2 pinos na placa e um pino ou um pitombo de resina, fica a seu critério, no dente a ser tracionado. E você prende o elástico na placa, dos 2 lados, e força esse elástico em cima do provisório que você tem lá. Bem? Ou, no caso de tracionamento lento, do próprio dente, né? Você cola o pino bem na cervical do próprio dente que você está querendo tracionar. E a variação aqui, para ser tracionamento rápido ou lento, vai ser só a força. Então, se a gente vai usar, por exemplo, um elástico em cadeia, para fazer um tracionamento lento, você ativa uma bolinha do elástico em cadeia leve. Então, o que você faz? Você mede passivamente, digamos que deu 7 bolinhas do elástico em cadeia. Ele é um elástico em cadeia de força leve. Aí você corta uma bolinha e encaixa. Você encaixa assim primeiro, o paciente põe na boca e força o elástico sobre o pitombinho ou sobre o botão que você colou na vestibular. Fácil, fácil, fácil de fazer. Super tranquilo. Agora você precisa de uma extrusão rápida. Você quer tirar, né, a raiz de dentro do alvéolo. Esse provisório tem que estar muito bem adaptado, óbvio, senão a raiz não vai vir, o provisório fica soltando toda hora. É óbvio que periodicamente não vai estar bem adaptado, né? Vai ter algum probleminha. Mas é temporário. Aí você vai fazer a excitação, a ativação, usando elástico mais pesado e usando 2 bolinhas de ativação a cada vez. E o paciente troca isso, assim, pelo menos de 2 em 2 dias. É o ideal. Então, o que vai acontecer? Toda semana esse paciente tem que ir no seu consultório. Porque o dente desce, você corta um pouquinho. Dente desce mais um pouquinho, você corta um pouquinho. Então, quando você está fazendo uma extrusão rápida, você tem que ver o paciente toda semana. Quando você está fazendo uma extrusão lenta, você vê o paciente uma vez ao mês. Ou seja, a extrusão rápida, como o próprio nome está dizendo, vai ser super rápida, e a extrusão lenta vai ser lenta, porque a gente tem que dar um tempo biológico de reestruturação daquela sustentação óssea. Combinado? Vocês gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram, porque todo mundo já passou por isso. E é isso que a sua plastificadora a vácuo pode fazer por você. Então, foi uma conversa curtinha, mas super eficaz aqui para você hoje. Você saber o tanto que você pode aumentar o seu faturamento, no prazer que os seus pacientes vão ter com o seu tratamento, no prazer que você próprio pode ter com o seu tratamento, não depender de terceirizar, porque isso aqui também é feito por você. Você não tem que terceirizar esse serviço, né? Nem para confecção e nem para execução, certo? Então, continua me seguindo, que a gente ainda tem mais 2 conversas sobre otimização da plastificadora a vácuo. E aí, se você ainda não me segue, vai lá no meu perfil, no Instagram,
é o @doutora Patrícia Valério. A gente tem sempre coisas boas lá para discutir com todo mundo. Combinado? Um beijo. A gente se vê daqui um pouco.